Nelson, já viajamos juntos, dormimos na casa dele outro dia, fomos muito bem recebidos. É um homem de Deus, eu sei que ele tem muito de Deus para derramar sobre nós hoje, amém? Quem quer receber aí, diga amém. Estenda suas mãos para cá. Cadê sua esposa? Foi lá na salinha? Ah, tá bom. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pelo pastor Nelson, pela sua esposa, pela sua filhinha que está conosco. Nós cobrimos essa família agora em oração. Senhor, declaramos que eles são guardados, protegidos pelo Senhor. Deus, e nós abrimos nossos corações para receber a porção que o Senhor tem colocado no coração dele para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Se você está feliz, feche os seus olhos aí em nome de Jesus. Comece a se conectar com Deus, comece a falar com o Senhor no seu lugar. Comece dizendo palavras de adoração que o Senhor conhece, as palavras que saem da sua boca. Comece a dizer aquilo de que está cheio o seu coração. Comece a dizer: Jesus, eu te amo. Comece dizendo: Jesus, tu és tudo para mim. Comece a dizer: Jesus, eu estou aqui para um renovo, para uma nova oportunidade. Você que veio hoje aqui buscando respostas, diga: Senhor, olha eu aqui de novo em busca de respostas. Olha eu aqui de novo em busca de uma palavra. Querido, comece dizendo para Deus os motivos que te trouxeram até esse lugar, amém? Ah, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos mais que o ouro. Nós te amamos mais que a prata. Nós te amamos mais que os tesouros. Nós te amamos, Deus, mais que a nossa própria vida. Nós te amamos mais do que o nosso respirar. Nós te amamos mais do que a nossa sanidade. Nós te amamos, Jesus, e esse inexplicável amor, ele não tem fonte natural, Deus, ele é espiritual. Nós te amamos porque um dia o Senhor nos amou primeiro, o Senhor testificou desse amor primeiro, e nós estamos aqui, Deus, em busca de um renovo, em busca de um avivamento pessoal, de um avivamento transformador. Nós estamos em busca de um avivamento que fira o nosso coração e que coloque nos nossos lábios palavras que ainda não foram ditas na terra. Nós estamos em busca, Deus, de um avivamento pessoal. Ah, Jesus, Jesus. Ah, Jesus. Glória a Deus, querido. Que alegria estar aqui com vocês, amém? E sabe de uma coisa? O que aconteceu no Paraná foi incrível, amém? Mas eu não sei, o Gabriel talvez, eu fico com medo. Ele vai às vezes ficar com ciúme, mas Deus derramou uma porção lá, amém? Mas já passou. O que nos resta agora é saudade e um motivo para orar, para que não percamos aquilo que Deus nos deu, amém? Mas eu quero te dizer que Deus tem uma porção nova para essa noite. Ah, pastor, eu não fui no Paranoá. O dia não acabou, Deus vai falar com você. O dia não acabou, Deus vai falar com você, amém? Interessante, querido, é que eu preparei uma palavra e enquanto o Gabriel ministrava, houve uma testificação muito grande de que essa é a palavra. Então eu estou já me sentindo seguro em ministrar isso aqui, amém? E querido, você vai deixar sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler uma sequência de textos, ok? Alguns eu vou dizer, abra sua Bíblia. Outros eu vou somente citá-los, pode ser assim? Mas só para vocês entenderem um pouco, como eu fui apresentado, eu me chamo Nelson, é porque eu já estou doido para pregar, irmão. Aí eu não me apresento.
Mas não precisa lembrar de quem eu sou não, viu? Deixa Jesus aparecer. Eu sou amigo do Gabriel, da nossa época de MCM. Nós éramos alunos. Gabriel chegou ali na MCM, eu já estava ali com a minha esposa. E nós fizemos uma amizade. Ontem eu abracei o pastor Jonatas e falei: pastor, eu amo a sua família, eu amo a sua casa, eu amo a Elim. Mas tem uma coisa diferente entre a minha vida e a vida do Gabriel. Irmãos, sabe aquela coisa de irmão? Ele fica com a parte da implicância e eu fico com a parte de quem tem que entender ele. Tipo como se Deus falasse assim: deixa ele. E a gente tem uma amizade muito próxima. E nós acreditamos muito em discipulado, nós acreditamos muito em cobertura espiritual. Mas há alguns anos eu disse algo para o Gabriel, que eu creio muito em uma mesa onde amigos pastoreiam amigos, onde às vezes não dá tempo para o seu pastor chegar e você precisa lhe confessar o seu pecado e falar o que está vivendo. E Gabriel, a gente já viveu algumas dessas experiências em viagens, indo ministrar em alguns lugares, ou encontrando em outras cidades, ou aqui na MCM, ou até mesmo aqui com vocês aqui em Planaltina, ou quando ele esteve em João Pinheiro, né? Já são mais de 5 anos que o Gabriel sempre está ali em João Pinheiro, ou numa conferência, ou nos nossos acampamentos de carnaval. Mas essa mamata acabou, irmão, porque Deus me tirou de João Pinheiro. Deus falou: vai embora, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu queria que ele tivesse mostrado Brasília, Planaltina, né, Paranoá, Águas Claras, aqui, irmão. Mas ele me mandou para Anápolis. Estou perto, eu não posso reclamar, amém? Então, quem sabe a gente vai encontrar mais vezes aí durante o ano, amém? E querido, hoje o texto que eu tenho para você, a pregação, na verdade, que eu tenho para você, ela tem um tema muito curto, mas extremamente impactante. Diga assim: já existe. Daqui a pouco você vai entender o poder disso aqui, amém? Então, querido, preste atenção. Nós temos um Deus extremamente poderoso. E quando nós estamos no nosso primeiro amor, que nós estamos em contato com a palavra, nós lemos coisas que nos deixam de cabelo em pé. Alguns não têm cabelo, acaba ficando de pé. Os que têm cabelo arrepia tudo, irmãos. Vocês estão olhando para alguns irmãos, vigiem. Vigiem. Aqui nós temos um Deus maravilhoso. A Bíblia narra que ele abriu o mar. Diga uau. A Bíblia narra que ele contou cada uma das estrelas e deu nome para elas. Diga yes. A Bíblia ainda diz que ele escolheu o seu Filho amado, unigênito, e enviou para a terra para que cada um de nós fôssemos salvos. Diga aleluia. Querido, esse Deus, ele é maravilhoso. Ele é um Deus incalculável. Quando ele fala com Moisés, dali diante da sarça, Moisés fica um pouco trêmulo, atemorizado. E Moisés quer saber quem é que está aí. Ele fala: eu sou o grande, eu sou. Eu basto, eu sou suficiente. E esse texto, querido, e essa pregação, ela vai falar sobre nós assumirmos um legado de fé que nos possibilita ir além das expectativas humanas. Você não entendeu? Eu falei que essa pregação é para nos lembrar que nós temos um legado de fé que nos habilita a ir além das expectativas humanas. Olha para suas mãos aí, irmão. Você tem noção que Deus habilitou as suas mãos para curar enfermos, para expulsar demônios, para dar vista ao cego, para alimentar o órfão, para amparar a viúva, para apontar o caminho, para destravar um destino? Diga assim: as minhas mãos? Sim, as suas mãos, queridos. Sabe por quê? O próprio Jesus, ele disse o seguinte: vocês vão fazer o que eu faço e ainda obras maiores. Então, querido, para de andar como aquele cachorro que caiu do caminhão de mudança. Você já viu? Aquela pessoa que fica assim, ó, nada dá certo, parece que hoje é o pior dia da minha vida, e é isso e aquilo, irmão. É no meio da tempestade que Deus vai mostrar para nós quem Ele é, amém? E você vai sair daqui hoje se sentindo super-homem.
Você não precisa ter capa, Deus vai fazer você voar, amém? Então você vai falar assim: pastor, eu ando tão sem fé, eu ando tão assim, cabisbaixo, eu ando tão assim, fora do prumo de Deus. Hoje Deus te habilita, querido. Hoje você sai daqui entendendo quem você é nele, amém? Hoje você sai daqui trazendo à existência aquilo que ele prometeu para você e para toda a terra. E falando de terra, a Bíblia vai dizer em Isaías 6,3 que a terra está cheia da glória de Deus. Abra os seus braços aí onde você estiver, respire bem fundo e comece agora a compreender esse mistério. A terra está cheia da glória de Deus. Nós andamos, Senhor, independente de onde nós estamos, nós compreendemos: a terra está cheia da Tua glória. Não importa se nós estamos no vale, não importa se nós estamos no mais profundo abismo, não importa se nós estamos em uma favela, não importa se nós estamos em uma escola, a terra está cheia da glória de Deus. Diga glória a Deus. Querido, a terra está cheia. Mas só que tem algo que eu aprendi muitos anos atrás: a terra já está cheia, mas ainda falta uma chave. Porque se a terra está cheia da glória de Deus, por que nossos olhos se voltam somente para as tragédias? Se a terra está cheia da glória de Deus, por que os nossos olhos se voltam só para os defeitos do outro? Se a terra está cheia da glória de Deus, por que os nossos olhos são atraídos por tanta maldade e não pela glória de Deus? É porque em Abacuque 2,14 vai dizer também que a terra, ela se encherá do conhecimento da glória. Você vai ter que participar dessa ministração hoje, amém? Então diga assim: Deus, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, abre o meu sentido espiritual. Diga: eu quero ver essa glória da qual a terra está cheia. E sabe, querido, onde eu vejo a glória de Deus? Eu vejo a glória de Deus no sorriso de uma criança. Eu vejo a glória de Deus quando eu estou em um velório e a Bíblia diz que há mais verdade na casa que habita luto do que na casa que habita festa. Eu vejo a glória de Deus quando um jovem ou um irmão da igreja me procura para confessar o seu pecado. Eu vejo a glória de Deus quando eu estou abraçado com a minha família ali e a minha filha fecha os olhos para cantar. Às vezes, querida, ela brinca o louvor inteiro, mas eu vejo a glória de Deus quando ela fecha os olhos para cantar uma canção somente. Sabe quando eu vejo a glória de Deus, querido? Quando eu, homem, extremamente dotado de um sentimento dominador, eu me humilho e me reduzo diante da minha esposa, reconhecendo que eu errei com ela. Eu vejo a glória de Deus quando eu começo a entender que eu, nesse momento, estou caminhando para um caminho de humilhação, ou seja, de humildade. Eu vejo a glória de Deus nesse sentido. Agora diga assim comigo: já existe. Vocês vão falar mais uma vez, diga: já existe. E aí, querido, nós vamos mergulhar agora no cerne dessa pregação, amém? Então preste bastante atenção, porque eu vou falar para você, você vai sair daqui hoje habilitado a viver coisas sobrenaturais, e quando eu voltar nós vamos cansar de ouvir os testemunhos que você tem, amém? Então abra aí comigo em Mateus 14, a sua Bíblia, Mateus 14, a partir do versículo 25. Ah, Jesus, Jesus. Aleluia. Querido, você pode dar glória a Deus aqui, amém? Você pode ser ousado para dar glória a Deus, para falar aleluia, para cutucar o seu irmão. Quando você entender que foi para ele, é para você, mas aí você cutuca ele mesmo assim, amém? Ou você fala: é de Deus. Mateus 14, versículo 25 em diante, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram.
Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Aleluia! Jesus disse: vem, cheiroso, vem, maravilhoso. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, foi até Jesus. Mas, querido, em uma fração de segundos, reparando porém na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoravam, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. A pergunta após esse texto é: qual a coisa mais louca que você fez por Jesus? Querido, a minha construção de vida, eu sou um sanguíneo beirando ao hemorrágico. E a minha construção de vida, ela foi baseada em desafios, Alessandro. Está na cachoeira e alguém falar: eu duvido que você pula dali. No duvido, eu já estava andando. No pula, eu já estava na árvore. Na hora que falava ali, eu já caía de bombinha. Quem já pulou de bombinha? É, irmão. A minha vida sempre foi movida por desafios. Eu duvido que você pega, aqui o povo falava rabeira no caminhão, não é? Eu duvido que. E a gente faz muita coisa, muitas loucuras nesse período da nossa vida, né? E aí eu hoje falava com a minha esposa: eu amo um desafio. E eu acho que é assim que Deus se move na minha vida, amém, irmãos? Porque cada dia que passa eu me desafio a fazer uma coisa mais louca por Jesus. Vocês viram que recentemente uns jovens invadiram um show com uma placa falando assim: eu quero fazer uma declaração de amor. Quem viu isso? E eles subiram para falar de Jesus. Eu tive 3 pastores amigos que mandaram para mim assim: a sua cara. Eu falei: por que não invadir um show ou uma rave e falar de Jesus no palco? Anota aí, viu, irmão? Você vai ver isso acontecer. E eu gosto desses desafios. Eu me desafio a essas coisas. A pergunta para você é: o que de mais louco você já fez? Você já deu um grito no meio do supermercado: Jesus, eu te amo? Você já abordou alguém na rua e falando assim: deixa eu orar por você? Você já fez como a pastora falou hoje aqui: cadê quem foram os que convidaram alguém? Você já convidou alguém? Você já se desafiou, querido, a pagar a sua comida, mas a começar um jejum naquele mesmo momento porque você passou a sua comida para alguém? Você já desafiou a fazer algo? Porque talvez você esteja falando assim: pastor, isso é coisa de evangelista. Querido, isso não é coisa de evangelista, não. Quem são aqueles que precisam se desafiar? Queridos, que têm medo. Para mim, irmão, com todo respeito, para mim é fichinha. Não me pede essas coisas, não. Nós já subimos em mesa de restaurante para pregar o evangelho. Nós já pregamos em avião. Nós já pregamos em ônibus. Nós já pregamos em cemitério. Nós pregamos em tanto lugar. Não vem com esse desafio, não. Agora deixa eu te falar uma coisa: aquilo que eu faço é natural da minha natureza. Então é fato que Deus olha e se agrada. Mas quando você que tem vergonha e tem medo se desafia, Deus, ele se alegra. E eu quero, querido, alcançar coisas que vão alegrar a Deus, não só agradar a Deus. Você tem que começar a se desafiar. Você tem que começar a falar de Jesus, querido, pelos cotovelos. Você tem que começar a trazer à existência todas essas coisas que estão na palavra de Deus. Eu estou perguntando: qual a coisa mais louca que você fez por Jesus? Nós somos um povo, querido, espiritual. Nós não podemos ser um povo natural. Nós temos que ser um povo que tem atitudes diferentes. Sabe por quê? Nós queremos viver milagre, amém? Quem quer receber um milagre? Eu quero, irmão. Quem quer ver um milagre? Eu quero. Só que diga assim: milagre é algo sobrenatural. Então fecha comigo nisso aí. Se milagre é algo sobrenatural, como eu quero viver milagres tendo posturas diárias naturais?
Eu sou uma pessoa que eu quero viver o natural de segunda a domingo ou segunda a sábado, e eu quero chegar no sábado e domingo e eu quero ver o sobrenatural. Eu vivo naturalmente a semana toda. E quando chega no momento da dificuldade, eu quero viver o quê? Milagre. Como Deus vai executar milagre? Se você quer viver naturalmente, querido, é tempo de você se desafiar, amém? É tempo de você ligar no iFood, pedir 2 sanduíches, ou 3 ou 4, depende da quantidade de pessoas, amém? Aí você pede um a mais. Vocês lembram da gente aqui? Aí quando chegar o entregador, que ele fala assim, tá aqui os 5, você fala, ó, mas um é seu. Porque muitas vezes você entregou sanduíches em dias de alegria do outro, mas em dia de tristeza na sua vida. Hoje esse sanduíche é para Jesus te lembrar que Ele te ama muito, amém? Irmão, você tem que andar no sobrenatural. Dinheiro é um negócio sobrenatural, irmão. Quando eu estou com muito dinheiro, eu fico sobrenatural. É mesmo, irmão. Eu amplifico as boas ações. Eu estava carradaço no shopping. Minha esposa estava para Belo Horizonte fazendo uma pós-graduação. A princípio, a propósito que dessa é minha esposa. Levanta a mão aí, amor. Ela é sobrenatural, irmão. Mais 2 minutos ela virava anjo. Essa menina aí, tanto que ela é benção. Estou brincando. Meu irmão, eu estou no shopping com a minha filha. Aí senta, no meu campo de visão, senta um jovem. Saiu daquele sushi louco. Quem já viu sushi louco? Ele sentou, ele tirou uma marmita. Sabe aquela marmita, aquela vasilha transparente que não é Tupperware? Aí ele tirou um garfo, limpou assim, porque eu vi. Pôs um copo de água e começou a comer. Ele comia e fazia assim, ó. Aí de repente um amigo dele chegou do lado dele, ele virou e falou assim para o amigo dele: lê isso aqui. Eu estou te falando, as coisas, olha o tanto que eu estou sendo perseguido. Ele falou alguma coisa assim, olha o tanto que pode piorar. E eu lá, esse tá fácil. Comi. Aí eu fui lá comprar uma coca. Aí a minha filha falou assim: papai, você bebe é 0. Falei, mas não é para mim. Aí comprei a coca lata. Cheguei do lado dele, coloquei na frente dele assim. Falei com ele: ei, essa coca aqui é só para Jesus lembrar você o quanto você é amado. É só para Jesus te lembrar que Ele tem cuidado de você. É só para Jesus te lembrar o quanto Ele quer mudar a sua vida. Aquele rapaz olhou para mim, o olho dele encheu de lágrima. E eu peguei a mão da minha filha e saí andando pelo corredor. Deixa eu te explicar uma coisa. O sobrenatural não é ver um anjo. O sobrenatural não é ver o paralítico levantar. O sobrenatural é você ser como Jesus, aonde quer que você esteja. Muitas vezes quando Jesus passou, Ele não curou ninguém, mas Ele mudou a vida de alguém. Então o que eu quero que você entenda, querido? Nós somos um povo espiritual. Então nós não podemos viver uma vida sem situações sobrenaturais. Nós não podemos viver uma vida sem ativar a nossa fé. Nós não podemos viver uma vida sem vivenciar a fé, sem vivenciar o milagre. O salmista vai dizer no Salmo 27:4 o seguinte: uma coisa eu pedi ao Senhor e eu uma coisa eu pedi ao Senhor e eu vou falar de novo, uma coisa eu pedi ao Senhor e eu Então por que você está só pedindo? Por que você não está buscando? Por que às vezes nós pedimos e não buscamos? Deus abre a porta de emprego na minha vida, mas eu não saio para a rua para procurar. Deus unge as minhas mãos de fato para que eu cure alguém, mas eu não imponho as mãos. Deus, eu quero casar esse ano, diga glória a Deus. Não tem ninguém aqui querendo casar. Deus, eu quero casar esse ano, diga glória a Deus. Já aumentou uns aí. Quer casar esse ano, mas não coloca as contas em dia. Quer casar esse ano, mas não compra uma roupinha mais ajeitadinha,
Ou pelo menos anda mais asseado, arruma o cabelinho, passa um perfume. Porque, querido, uma coisa Deus quer fazer na sua vida, Ele quer mudar a sua vida. Mas você pede, você também tem que buscar. Você também tem que se dedicar no propósito. Nós estávamos ali na Elim Paranoá, 1 ano. E como foi lindo, querido, ver que aqueles irmãos não só pediram algo para Deus, eles buscaram. Ah, irmão, eles pintaram. Ah, irmão, eles lavaram. Ah, irmão, eles arrumaram uma mesa toda bonitinha, cheia de comida. O povo que entrou comeu pouco, cheio de tanta comida lá. Eles arrumaram, eles dedicaram. Eles fizeram assim, assado, mexeram em tudo. Mas quem trouxe a glória foi Deus. Eu pedi, mas eu busco. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. É tempo de você começar a dizer para Deus o seguinte: agora é a hora que eu vou entrar agora é a hora de entrar em ação. Eu estou pedindo, mas eu também vou buscar. Você quer um exemplo, querido? Presta bastante atenção comigo. Quando você vai para a Bíblia, em Mateus 8, a partir do versículo 23, você vai ver que Jesus está no barco, e uma grande tempestade varria o barco. Uma grande tempestade agitava o barco. A Bíblia diz que ao ponto do barco estar quase afundando. Sim ou não? Vocês já viram esse texto? Então fala comigo assim: o barco estava sendo agitado. Agora olha, presta atenção. O barco agitado de um lado para o outro. Os discípulos desesperam. Dorme aí, Jesus, fecha o olho. Dorme. Pode dormir, só estou conferindo. Os discípulos chegam e falam: mestre, acorda. Agora tem uma coisa. Pega aqui, Alessandro, aqui, ó. O homem está com um anel de apóstolo. O que é isso? Olha aqui, ó. Por que o vento faz isso? Ó, fica dormindo. Esse aqui é vento. Por que Jesus não acorda com o barco sendo agitado? Tem lógica? Porque a Bíblia diz, Gabriel, que o barco estava quase afundando. Mas o vento agita o barco de um lado para o outro e Jesus não acorda. Querido, presta atenção. Eu não estou falando desses cruzeiros modernos que conseguem estabilizar independente do tamanho da onda. Eu estou falando de um barco, entre aspas, primitivo ou adequado à tecnologia da época. E aí pensa na tecnologia do tempo de Jesus. E Jesus num porão, dormindo em um barco que estava quase afundando. Jesus estava assim, ó. Imagina Jesus batendo a cabeça. Já viajou no carro assim, irmão? Era isso que estava acontecendo. Mas Jesus não acordou. Agora tem a notícia. Pega aqui. Jesus não acorda com a tempestade. Mas aí os discípulos chegam: mestre, o que vai chamar a atenção de Jesus não é a sua necessidade, é o seu relacionamento com Ele. Porque se fosse para Jesus acordar com um problema, a tempestade tinha acordado Jesus. Jesus não acordou com um problema, Jesus acordou com a intimidade dos discípulos. Jesus abre o olho e a Bíblia diz que Jesus, Ele dá ordem ao vento e ao mar e acalma a tempestade. Diga: uau! Quem é esse que até o vento e o mar o obedecem, não é isso? Agora tem um detalhe. Eu quero conhecer você que tem vivido uma situação difícil na sua vida. Levanta a sua mão. Eu quero dizer que já existe solução, amém? O que Jesus quer mudar não é o problema de fora, é o problema de dentro. Quando Jesus acalma a tempestade de fora, não é para modificar o ambiente, é para acalmar a tempestade interna. O problema de Jesus não é o vento e o mar, o problema de Jesus é a incredulidade que estava no coração dos discípulos. A solução que Jesus quer trazer para o seu problema não tem a ver com o problema, tem a ver com você, porque o seu problema fica, mas você vai. Jesus quer aperfeiçoar você. Se for preciso, Ele acalma a tempestade. Se for preciso, Ele levanta aquele que já morreu. Se for necessário, Ele muda a sorte daquele que está num quadro de dependência química. Mas sabe o que Jesus quer? Acalmar as tempestades internas.
É por isso que você precisa olhar para o seu problema e falar o seguinte: já existe solução. É por isso que se você estiver desempregado, você tem que dizer: já existe um emprego. É por isso que se você estiver com um problema de saúde, já existe cura. Se estiver morte, já existe ressurreição. Deixa eu te contar, olha para mim. Eu perdi o meu pai tem 2 meses, irmão. Eu escorei na geladeira da minha casa, no dia do meu culto de despedidas, e falei com a minha esposa: eu estou tão feliz hoje. E quando eu fechei a boca, o meu telefone tocou. Minha cunhada falou: corre, o seu pai passou mal. Ele estava vindo da fazenda para ir no culto e ele passou mal. Irmão, eu pego o carro, eu cruzei com meu irmão na rodovia. Meu irmão a uns 200 por hora e eu atrás 170, 180 querendo alcançar, e orando e clamando e chorando e batendo no carro, e a minha oração era: Deus, segura o meu pai. Eu cheguei quase que junto, aquela caminhonete parou, eu parei o carro, eu tirei o meu pai, eu entrei no mesmo salão aonde eu vi o meu avô morrer, na mesma maca, no mesmo lugar que o meu pai estava, a mesma cena. Falaram: vá lá para fora. Eu saí, fiquei andando de um lado para o outro, um pouco desorientado e orando, até que a enfermeira veio, e ela é uma irmã da igreja. Ela já falou assim: pastor, eu não posso conversar com você. Ela foi no pastor Denner, e quando ela começou a conversar com o Denner, ele olhou para mim, e eu tive discernimento claro do que havia acontecido. Então eu peguei minha esposa, entramos para dentro da sala do médico. Eles começaram a dar notícia. Eu falei: só um minuto, com todo respeito, eu sou um homem de Deus, eu sou pastor, eu sou psicólogo, eu sei o que está acontecendo, eu só quero entrar e orar para o meu pai ressuscitar. Se ele não levantar, vamos seguir com o protocolo. Ele olhou para mim e falou assim: não, você vai ter todo direito disso. Irmão, chegamos naquela enfermaria, eu vi ali o corpo do meu pai com a boca aberta. Eu coloquei a mão e falei: pai, levante agora em nome de Jesus. Ele não se moveu. A enfermeira aqui, ó. Eu falei: Deus, Espírito Santo, sopra vida nos pulmões do meu pai, em nome de Jesus. Ele não se moveu. Eu falei, segurei a mão e falei: pai, segure, aperta a minha mão, em nome de Jesus. Ele não se moveu. Eu peguei na mão da enfermeira, agradeci, peguei na mão dos médicos, abracei o corpo, dei um beijo naquele corpo, porque já não era o meu pai. Entenda a minha humanidade, eu sou humano. Chorei, claro, e saí para contar para minha mãe e para o meu irmão. Passado uma semana, aquela enfermeira me relatou, a que saiu e me deu a notícia, entre aspas, que a outra enfermeira comentou com elas assim: eu jurei que o pai do pastor ia levantar. Eu estava pronta para cair no chão ou me jogar naquele corpo quando ele levantasse. Eu acreditei que o pai dele ia levantar. Eu preciso conhecer essa igreja. Preste atenção. Não queira viver o sobrenatural com posturas naturais. Não queira desfrutar de um nível superior no reino do Espírito se a sua atitude é natural. Você tem que, a partir de hoje, começar a se desafiar. Entrar na sua empresa lá, ó, orar pelo seu patrão. Chegar na escola, orar pelos professores. Chegar ali, ó, na faculdade, orar pelo reitor. Você tem que começar a fazer umas coisas loucas por Jesus. Você tem que começar a bater de porta em porta. Você tem que começar a deixar comida na casa das pessoas. Você tem que começar a deixar recadinho na casa das pessoas. Você tem que começar a criar um mecanismo pessoal de evangelismo. Você tem que começar a trazer à existência aquilo que existe. Presta atenção. Eu ministrei o mesmo tema, mas em outra mensagem, em Patrocínio.
E nós falamos lá assim, ó. Quem aqui quer ter uma casa própria? Eu vou perguntar aqui também, quem quer ter uma casa própria? Levanta a mão. Amém, irmão, é de Deus. Não é um problema não, amém? Nós profetizamos casa própria na sua vida. Só que eu fiz um desafio, eu quero saber se na Elinha aqui tem gente ousada. Sabe o que você vai fazer amanhã? Você vai comprar o chaveiro da casa. Ué, você quer casa própria? Compre o chaveiro. Cadê os homens solteiros aí que querem casar? Levanta a mão. Tem ninguém solteiro que quer casar? Misericórdia, irmão. Levanta a mão. Levanta a mão, Samuel. Você? Que eu sei. Tem mais alguém aí? Sabe o que você vai fazer? Já começa a comprar presente, irmão. Você já compra aquele perfume. Ai, papai, esse aqui é para o cangote dela. Oh! Até um dia você comprar a aliança. Quando ela chegar, ela vai se sentir a mulher mais amada desse mundo. Porque você sonhou com ela antes dela estar nas suas mãos. Ministrei sobre isso, mandei o povo comprar chaveiro de casa, chaveiro de carro. Mandei o pessoal, falei assim, ó, você já começa a recortar coisa de faculdade, quem quer ser médico, dentista, começa a sonhar. Aí tinha um irmão ouvindo, Gabriel, pega essa. No outro dia ele e a esposa dele foram na rua, compraram um chaveiro, Home Sweet Home, e orava com chaveiro. Ele motoboy. Em um ano, Deus fez dele pedreiro e ele construiu a casa. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei. Aí eu estou lá em Patrocínio, a gente foi orar para um cara que ressuscitou. Menino de 37 anos que sofreu um infarto e voltou. Fui lá orar com ele e receber a oração dele. O cara que ressuscitou que tem que orar por mim, irmão. Não é eu orar pelo que ressuscitou. Eu estou lá na casa dele, aí a gente está descendo pelo bairro. Quando a gente passando assim, o irmão parou o carro e falou assim, olha ali, pastor, vem aqui. Eu vejo um pedreiro rebocando o muro. Ele me viu e começou a chorar. Falou assim, pastor, você já pisou num milagre? Eu falei, não. Então entra na minha casa. Aí ele falou assim, eu sou o cara, eu comprei o chaveiro assim, 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 assim. Já existe. Irmão, você tem que fazer as loucuras. Você tem que escrever a data desse culto, você tem que comprar a chave. Você tem que comprar o chaveiro. Amém? Você tem que começar a comprar enxoval de bebê, irmão. Você tem que começar a colocar nome. Você tem que começar a sonhar. Você tem que começar a trazer existência. Presta atenção. Aqui, ó, quando a gente vai ali, ó, para Mateus, em Mateus 6, versículo 10, vai dizer o seguinte: que seja feita a sua vontade, assim na terra como ela está feita no... Espera aí, então lá já existe. É isso. Lá já existe. Só falta acontecer aqui. Amém? A sua vontade na terra, assim como no céu. Então presta bastante atenção que nós vamos começar agora a avançar nisso. Algumas coisas vão acontecer quando você estiver em busca do sobrenatural de Deus. Versículo 27 de Mateus 14 vai dizer assim, ó. Quem está recebendo, diga assim, aleluia. Quem quer mais, diga, eu quero. Olha aqui, ó. O versículo 26. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Umas coisas vão acontecer quando você estiver, querido, no barco da vida. A primeira coisa é, você vai ficar com medo. As pessoas à sua volta vão ficar com medo. Mas não siga o conselho dessas pessoas. Algumas pessoas vão dizer que você está maluco. Quando nós saímos de João Pinheiro, Deus disse, coloque o pé, que eu vou colocar o chão. Eu e minha esposa largamos o emprego, largamos a igreja, nossa melhor fase financeira, nossa melhor fase ministerial, nossa melhor fase do nosso casamento, e minha mãe acabando de se tornar uma viúva. Um dia eu falei assim, mãe, eu acho que eu vou ficar. Ela falou, não, você vai. Você planejou tudo, seu pai já sabia que você ia embora, você vai.
Eu não estou doente. Minha mãe é desse jeito, Gabriel viu. Eu não estou doente. Vai seguir sua vida. Muita gente chegou em mim. Pastor, aquele dia, você falou que talvez Deus estava te pedindo um Isaac. E que pode ser que suas coisas no caminhão de mudança, se Deus falasse para voltar, você voltava. Pastor, eu acho que seu pai morreu, e não quer dizer que ele morreu por isso, mas talvez seja Deus falando para você ficar. Fica para cuidar da igreja, fica para cuidar da sua mãe. Irmão, isso é coerente, não é, irmão? Mas esse é um conselho, querido, para quem quer titubear na sua fé. Eu falei, não, eu preciso ir. Você tem que começar a tomar cuidado, querido, com as pessoas que estão à sua volta. Alguns vão começar a gritar, é um fantasma. Outros vão começar a dizer, ela está maluca. Outros vão começar a falar, agora foi para a igreja, olha lá, viveu errado a vida toda, agora foi para a igreja. Alguns vão começar a falar, está tudo errado. Querido, você tem que ter o seu foco. Manter o seu foco nas promessas de Deus. Você tem que olhar para as promessas de Deus. Você tem que entender que já existem promessas liberadas para a sua vida, amém? Você tem que entender que Jesus, Ele quer transformar a sua vida. Você tem que começar a entender que Deus quer fazer algo novo. Vai ter de tudo nessa hora, vai ter gente gritando. O relato aqui é dos discípulos vendo Jesus como um fantasma, amém? Mas nós às vezes nos esquecemos que esse barco era alugado. Ele também tinha tripulação. Agora imagina os donos do barco como eles estavam. Imagina esse povo como ele estava. Você tem que começar, querido, a buscar algo em Deus que transforme a sua realidade, a realidade das pessoas que estão à sua volta. Pedro gritou, se é você, me mande ir até aí. Uma coisa eu aprendo com Pedro. Pedro nunca tinha visto Jesus andar sobre a água. Mas Pedro sabia que Jesus podia qualquer coisa. Isso é uma atitude de alguém que conhece Jesus. E às vezes, querido, nós estamos dentro da igreja e nós estamos duvidando de Jesus. Às vezes nós estamos dentro da igreja e nós estamos duvidando do que Jesus pode fazer. Às vezes nós estamos dentro da igreja e quando esse barco aqui é agitado de um lado para o outro, nós nos damos o direito de nos afastar. Nós nos damos o direito de ir para outro lugar. Nós nos damos o direito de visitar outros ministérios. E deixa eu te falar uma coisa, vai ter tempestade e vento em qualquer lugar, amém? O problema não são os fenômenos naturais, são os fenômenos emocionais. São as crianças que são movidas pelas suas emoções. Pastora citou todo mundo e não citou meu nome. Ah, essa pastora, ela já foi de Deus, irmão. Tem gente que é assim. Não se esqueça de quem Jesus é. Sabe esse culto que nós tivemos lá em Patrocínio, do Já Existe? Deus tratou com um mistério, viu, irmão? Nesse culto eu fiz uma pergunta. Se tinha alguém ali que não podia ter filhos. E tinha duas mulheres. Uma levantou a mão. E eu perguntei, por que você não pode ter filhos? Ela, olha, eu venho tentando há muito tempo, fazendo alguns tratamentos, mas eu já estou em idade avançada. Eu tenho 40, faço 41 anos agora. Tinha outra menina mais nova, recém-casada, eu falei, e você, por que você não pode ter filhos? Ah, eu tenho um problema muito sério e eu estou com um cisto de 10 centímetros no meu ovário. Então o negócio estava difícil dos dois lados. Falei, mas vocês creem? A menina falou assim, eu já tenho nome. Falei, amém. E a outra falou assim, sempre foi meu sonho ser mãe. Aí eu chamei as duas na frente, começamos a orar e liberei uma palavra profética. Entenda bem, a palavra profética é algo que vai se cumprir, não é algo que você deseja para o outro. Se eu falo que essa é uma palavra profética, é porque vai se cumprir. Se eu falo que é uma palavra de fé, é o que eu creio que pode acontecer. Então quando eu liberei uma palavra profética, qual foi a palavra profética? Em novembro,
dentro de um ano, vocês vão ser mães. É algo profético. Voltei lá para ministrar no passado, por volta do mês de novembro, de novo, na mesma conferência inclusive. Lá estava a Cibele e a Amanda. E a Cibele e a Amanda estavam, uma ganharia o bebê em dezembro e a outra ganharia em janeiro. Eu errei o cálculo, eu falei 1 ano, irmão, vai dar 13 meses ali. Aí, as duas ali, a Amanda falou, pastor, mas eu quero contar um testemunho. Eu falei, pode contar, Amanda. A Amanda é a do cisto. Eu comecei a passar mal, fui no médico. O médico falou assim, parabéns, você está grávida. Eu chorei porque era um milagre. Mas eu perguntei para ele, doutor, e o cisto? Porque não vai atrapalhar a formação do meu bebê? Aí ele falou assim, deita aqui de novo. Aí ela deitou e começaram aquele ultrassom, não tem ultrassom? Aí mexe de um lado, do outro. Aí ele virou e falou assim, qual cisto? De qual lado? Não, aí ó, no ovário, do lado esquerdo ou direito, não me falha a memória, tem um cisto de 10 centímetros. Ele virou e falou assim, você tem exame disso? Ela falou, tenho. Não, porque você não tem cisto. Aí ela falou assim com o marido dela, que é o Zilton, Zilton, vai lá e busca o exame. Aí ele pegou a moto e foi em casa correndo e voltou com o exame. Ele virou e falou assim, menina, isso aqui é o tipo de coisa que eu não sei explicar. Você não tem cisto. Você tem uma criança. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Querido, diga, já existe. E para a gente caminhar para finalizar, querido, não ande no conselho de quem está nesse barco, amém? Mas se você quer mudar de vez, de vida, sai do barco. Se você está cansado do conselho de quem está no barco, saia do barco. É melhor você viver em um ambiente de insegurança do que você viver em um ambiente de falta de fé. Sai do barco, inove, tente algo novo, coloque o pé, deixe Deus pôr o chão, coloque o pé, deixa Deus fazer, deixa Deus trazer existência aquilo que já existe na eternidade. Coloca o pé, irmão. Pastor, perdi um emprego, coloca o pé. Será que não é hora de empreender? Será que não é hora de orar mais? Coloca o pé. Irmão, no mundo está cheio de gente de fé, pessoas com fé no mundo. Os caras estão gravando vídeo aí, colocando no TikTok. Eu com R$1, de R$1 a 15 mil. Aí o cara vai lá na vendinha, me dá 2 paçocas, 50 centavos. Aí ele pega 2 paçocas. Aí ele vai lá no sinal, vende 2 paçocas. Aí ele vem com aquele dinheiro da paçoca, me dá mais tanta paçoca. Aí ele vai no sinal, vende as paçocas. Aí ele volta lá naquele dia, aí no final do dia ele está lá assim, ó. Olha aqui, gente, consegui R$120, comprei não sei quantas caixas de paçoca. Qual que é o nome disso? Fé. Uma coisa eu creio, pedi ao Senhor e eu a buscarei. Eu busco. Eu não fico de braços cruzados. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou na pegada do Todd White. Eu estou querendo aprender e buscando a Deus e pedindo a Deus dom de cura, amém, irmão? E de vez em quando está saindo umas curas, de dor de cabeça, dor de barriga, coluna. Está saindo umas curas, algumas coisas mais cabulosas. E vai acontecer, irmão, porque é para o corpo, amém? Aí eu nessa pegada e Deus está fazendo. Cheguei lá agora em Patos de Minas, no Pastor Lélio, ministrando uma palavra sempre de fé assim. Hoje Deus deu uma palavra em outra pegada ali no Gabriel. E eu ministrando essa palavra de fé. A mulher fala assim, pastor, ora pelo meu marido. Ele machucou na empresa. Falei, o que acontece? Pastor, meu braço não levanta. Vou fazer uma ressonância, mas eu acho que eu rompi o ligamento. Meu braço não levanta. Falei, até onde você levanta o seu braço? Eu falei, e se levantar o seu braço assim? Ele cai. Falei, vamos orar então. Aí eu fiquei, Deus, eu coloco o braço do homem assim e solto. Ou eu falo para ele levantar o braço. Aí fui orar por esse homem. Falei, você crê? Ele falou, pastor, se eu estou pedindo oração é porque eu creio. Eu falei, agora encrencou. Porque ele crê. Eu também tenho que crer. Uma das fé aqui vai funcionar, Jesus é o Senhor. Aí pus o braço dele, irmão. Falei assim, irmão, eu vou prender o seu braço. E vou orar. E já existe. E você vai voltar a mexer esse braço agora, em nome de Jesus.
E quando eu terminar de orar, você levanta o seu braço na maior força, que se não tiver rompido, rompe de uma vez também. Levanta esse braço. Prendi a mão dele. Está lá, Nelson Ruela, orando, misericórdia. Orou, e está a irmã lá, intercessora, ó. Falei, Deus, se não for na minha fé, vai na fé da intercessora, Jesus. Fé, irmão. Aí eu prendi o braço dele. Orei aquela oração simples que eu falei, eu não vou barganhar com Deus, eu não vou usar palavras aqui agora. E falei, levanta agora o seu braço. Irmão, não é que ele fez assim? Aí a Raquel, a intercessora do pastor Lélio, veio assim, ó. Eu falei, é milagre, glória a Deus. O que aconteceu? Apareceu mais 80 na fila, irmão. O povo sabia que ele estava machucado, e nós saímos orando. Trombose, olha aqui. O outro, diagnóstico não sei o que, olha aqui. E esse, é desse jeito. E saímos orando. E aí veio uma moça. E eu quero que você preste atenção, querido, que nós não estamos falando que isso é cura. Mas veio uma moça. Ela falou, pastor, eu não quero milagre. Eu quero qualidade de vida. Eu falei, como assim qualidade de vida? Não, pastor, é porque meu filho nasceu. E ele tem um diagnóstico de autismo. E eu sei que esse diagnóstico é para tratar a minha vida. E porque Deus vai usar o meu filho para constranger a vida de muita gente que vai vir para Jesus. Eu falei, mas eu quero qualidade de vida, pastor. Ele tem autismo, mas eu já li alguns artigos. Isso não vai impedir dele aprender algumas coisas. Só que o autismo dele é moderado. E eu quero ajudar e tal. Ela contou o que ela queria. Eu falei, vamos orar. Deus pode fazer todas as coisas. Eu falei, o que você quer? Pastor, ele fica muito nervoso. E eu não consigo trazer ele para a igreja. Porque quando eu trago ele para a igreja, ele fica muito agitado. Eu falei, vamos orar aqui agora, vamos orar. Irmãos, oramos. Orei com ela. E ela foi no acampamento da igreja. Aí ela chegou em mim e falou, pastor, eu tenho que te contar um testemunho. Eu já entendi, viu, Gabriel? Irmão, ainda bem que hoje ele é pastor, irmão. Aí eu falei assim, pode contar o seu testemunho? Ela, pastor, sabe aquele dia que a gente orou para meu filho? Eu falei, sei. Então, ele ficou calmo. Eu falei, eu tenho que levar ele na neuro. Levei ele na neuro. Ela fez uns exames e falou o seguinte, os remédios estão funcionando. Você viu como que ele mudou já, o seu filho? Só que tem uma coisa, pastor, depois que a gente orou, eu parei de dar remédio para ele. E querido, o menino ganhou mais qualidade de vida. E ela virou e falou, o senhor lembra, pastor, que ele não estava conseguindo falar? Eu falei, lembro. Pois a minha mãe me ligou hoje, nessa madrugada, no acampamento. E me falou o seguinte, ele acordou de madrugada e ele não parava de soltar algumas expressões com a boca. O seu filho logo vai falar, viu, minha filha? O que eu estou querendo te dizer, querido? Jesus, Ele é real. Você está olhando o barco, você está olhando as pessoas, mas talvez você também está na esfera de quem está olhando a tempestade. E se há algo difícil nos nossos dias, querido, é de manter o olhar fixo no autor e consumador da nossa fé. Você já viu aquela viseira do cavalo assim? Nós deveríamos ministrar sobre viseiras espirituais hoje aqui, para que você esteja olhando só para Jesus. Porque, querido, se você for olhar ao seu redor, vai ter vento. Se você for olhar à sua volta, vai ter mar. E se você olhar para baixo, às vezes não vai ter chão. Para quem que eu olho então? Eu olho para Jesus, querido. O que você precisa trazer à existência hoje aqui? É uma porta que você espera que abra? É um milagre que você quer ver com seus próprios olhos? É a restauração de alguém? É um filho que você quer gerar no seu ventre? São essas cadeiras vazias, cheias de pessoas?
Vai ter momentos que não vai acontecer, irmão. O meu pai não ressuscitou. E pode ser que a grande crise dos meus próximos anos seja ver alguém ressuscitar através da minha oração e me lembrar que o meu pai não ressuscitou. Mas no final dessa cena e desses capítulos, Deus, ele continua sendo o quê? Soberano. Eu quero te encorajar hoje, querido, a dar um passo de fé na sua vida. Eu quero te encorajar hoje, querido, de colocar o pé aonde não tem nada. Eu quero te dar um passo de fé hoje, de tomar uma atitude na sua vida, querido. De dizer para essa doença que tem assolado o seu ser, dizer: olha, você não me pertence. Eu quero te dar te encorajar a comprar o chaveiro do seu carro próprio. Eu vou olhar para você e vou falar: mima ele, Jesus. Eu quero te encorajar a comprar, querido, o chaveiro dessa casa. Eu quero te encorajar a ir para as nações, a largar tudo que você tem, a queimar tudo que você tem, irmão, e pisar nas nações. Irmão, não está precisando nem de fé. A pastora falou aqui do AME, R$10, irmão. Nós não precisamos de fé. Aí nesse caso nós precisamos de vergonha na cara, para todo mundo ir, porque Deus vai fazer algo sobrenatural lá, amém, irmãos? O que você tem esperado em Deus? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Atualmente, querido, eu sou um desempregado. E eu não fico assim há muitos anos. Mas Deus tem cuidado de mim, viu, irmão? Nesse último mês Ele mandou recursos que eu nem imaginava. Eu nem lembrava de oferta, irmão. E começou a chegar umas coisas malucas aí do Brasil inteiro. Eu quero te encorajar a dar um passo de fé hoje na sua vida. O que você espera? Dentro de você, você vai dizer assim, ó, já existe, amém? Você me dá mais 5 minutos hoje, para a gente finalizar esse culto? Levanta a mão quem me dá mais 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25. Quem aqui tem alguma enfermidade na sua vida e está em busca da cura? Eu pedi, mas eu busco, não é isso? Se você tem, vem aqui na frente, eu quero orar por você. É a última vez que alguém ora por essa enfermidade, amém? É a última vez que alguém ora por essa enfermidade. Nós vamos orar hoje aqui, irmãos. E você vai acessar esse lugar de fé com a sua vida. Você vai acessar esse lugar de graça com a sua vida. Jesus hoje Ele traz cura. O mesmo Deus que trouxe vida a um vale de ossos secos naquela visão, é o Deus que traz vida hoje aqui. O mesmo Deus que trouxe vista ao cego, é o mesmo Deus que vai trazer hoje aqui uma evolução em todo o seu corpo, cura. Nós vamos acessar esse lugar adorando, amém? Você que está aí no seu lugar, você que veio aqui à frente, comece a adorar o Senhor no seu lugar. Comece a agradecer a Deus. Ah, Espírito Santo. Ah, Jesus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás. Tá sem chão, querido? Põe o pé. Cuidando de mim. Tá sem chão, se joga. No lugar alto não vou me lançar. O
que você tem a Só perder? pra demonstrar o teu poder. Tá sem chão, se joga. Não preciso de Se joga, fenômenos querido. pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. Quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. Não vou perder